Aqui, o Felipe Denardi pergunta o seguinte: atualmente resta pouco tempo para o estudo concentrado, o que me deixa indeciso ao ter de escolher o que priorizar. A literatura luso-brasileira, os clássicos, aquilo que mais me interessa no momento, de forma um pouco diletante, o latim. Por exemplo, ler Machado de Assis sem ter lido Shakespeare, ou ler Shakespeare e metendo na comparação das traduções brasileiras. Ou estudar latim para ler, por exemplo, Virgílio. Bom, esse problema realmente existe, sobretudo no começo dos seus estudos, né? O que você vai ler. Eu sugiro que a pessoa se apegue à literatura do seu próprio idioma, porque dificuldades de idioma vão apenas tornar mais lenta a sua apreensão. Por exemplo, você ler Shakespeare sem um dicionário, bom, é quase impossível, a não ser que você tenha um enorme treino de inglês anterior, mas isso também vai tomar tempo. Tá certo? Mas, quando eu digo você ler a literatura, você tem que ler não só as obras de ficção e poesia, mas aquilo que se comentou a respeito, aquilo que se discute a respeito. Você entrar no mundo literário, não só nas obras específicas. Né? Então, você precisa ter ideia da recepção da obra, como é que os seus contemporâneos leram. Então, você lê os grandes críticos literários, né? E as histórias literárias. Você tentar pegar o mundo literário do seu país como um todo. Daí você vai ver que todas as grandes referências da literatura mundial estão lá. O pessoal está falando de Virgílio, de Shakespeare, de Camões, etc, etc, etc. Então, quando você for direto a esses clássicos, você não está entrando nisso assim, a mão livre, você está entrando já com régua e compasso. Né? Então, dominar uma literatura no seu todo é importantíssimo. Você pode dizer, mas a literatura brasileira não é a literatura inglesa, não é a literatura francesa, ela é bem modesta, mas por causa disso mesmo, ela é mais fácil de você dominar. E vai ter a mesma utilidade no fim das contas. Espero que isso tenha respondido a pergunta, né? Deixa eu ver outra perguntinha aqui. Por aqui o negócio está difícil, nós não conseguimos imprimir. Lorena pergunta, é também uma estratégia da esquerda nos distrair com temas básicos, gaysismo, direitos das mulheres, etc., para nos privar de tentar novas questões? Não, não é. Nada disso é premeditado. Este processo que eu falei, ele não é um processo que a esquerda está aplicando nos outros, é o que ela aplica nela mesma. Ela se transformou. Se você por exemplo, a ideia de ter um projeto nítido de uma sociedade socialista e uma estratégia nítida para chegar lá, isso nunca existiu. A coisa sempre foi meio nebulosa. O próprio Marx, ele escreveu 3 páginas sobre como seria o socialismo, seria muito. E, em geral, esse tema foi evitado, baseado no pretexto dialético de que o próprio esforço, o próprio trabalho da praxis vai decidir como será esse socialismo. Uma frase como a do Lula, dita o quê? 5, 6 anos atrás, ainda não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Não é novidade nenhuma, nunca souberam, nunca ninguém soube. O número de autores socialistas que tentaram delinear claramente um plano socialista são pouquíssimos e não são importantes. Né? Em geral, a ideia é de que o próprio curso, a dialética do próprio conflito definirá o que é o socialismo que se procura. Só que, intelectualmente, isso é um jogo muito perigoso. Porque se você não tem ideia da meta, você pode acabar indo parar num lugar completamente diferente sem entender, nem perceber que você se perdeu. A gente vê, por exemplo, na esquerda americana, essa idealização de tudo que não é o Ocidente, tudo que não é a América, de tudo que não são valores da melhor parte da sociedade ocidental americana. Essa idealização já entrou dentro da mente das pessoas e forma a própria personalidade delas. Elas acham realmente que você ser índio é superior, ou que você ter nascido fora dos Estados Unidos é superior, você ser chicano é superior. Elas acham mesmo isso aí, sem ter motivo nenhum para pensar assim. Né? Então, se não há um motivo para você pensar em superioridade racial do Ocidente sobre os outros, muito menos tem para pensar dos outros sobre o Ocidente. Né? Então, vamos dizer, a absoluta necessidade de você se rebaixar perante essas comunidades, o culto de uma culpa inexistente, por exemplo, com relação aos negros. Olha, os negros escravizaram muito mais gente do que os brancos escravizaram. Essa que é a verdade. Eles mesmos. O branco não escravizava, não invadiu a África para escravizar ninguém.
branco comprava os escravos no porto, que já eram escravos lá, né? Ou das próprias nações negras, como o Império de Oyo, por exemplo, que era um negócio, uma potência escravagista, ou de comerciantes muçulmanos. Tá certo? Então eles carregam essa culpa monstruosa. Esse pessoal, por exemplo, muçulmano, carrega a culpa de ter inventado as teorias racistas já no século XI. Inferioridade racial do negro foi inventada por autores muçulmanos desde o século XI. Quando que o branco ocidental se lembrou de pensar uma coisa dessa? Só no século XVIII. Leu o livro do Eric Wegener, a História da Ideia de Raça. Então, que a ideia de raça, no Ocidente, ela entra pelo viés científico, né? Pelo estudo antropológico, essa coisa toda, só a partir do século XVIII. Então, racismo por racismo, bom, esses caras da Arábia eram muito mais racistas do que qualquer um do Ocidente, né? Por outro lado, se você pensar, por exemplo, o feminismo, a opressão das mulheres, bom, quase todas as sociedades que nós conhecemos, a mulher está numa posição inferior, sempre. Se você pegar os índios, pior ainda, porque mulher era propriedade privada, o sujeito comprava mulher, pô, né? Comprava e vendia, e às vezes, né, pagava por uma mulher quase tanto quanto ele pagava por um cavalo, né? Sinal de que ele prezava muito a mulher, né? Então, essas sociedades que são tremendamente machistas e opressoras, os representantes delas hoje dá de dedo na cara do Ocidente e o pessoal aceita, tá? Então, significa que esse tipo de discurso se impregnou no pessoal da esquerda. Isso, para eles, é a realidade. Não é um suposto socialismo futuro. Eles não estão visando a um futuro, mas ao presente. Está entendendo? Eles não têm mais uma visão de futuro. Não é mais aquele negócio da cenoura de burro. Aqui tem a cenoura que você vai seguir. Não existe mais a utopia. A atração da utopia não existe mais. O que existe é a tomada de posição perante certos problemas atuais, onde você defender certas coisas é considerado bem. E simplesmente não defendê-las é considerado mal. Então, realizar integralmente esta personalidade democrática, entre aspas, que é então, feminista, gaysista, isso, é o único objetivo. Não há plano de longo prazo, mesmo porque em termos de estrutura global da sociedade, o único plano que existe é o que já está montado aí. É a economia fascista internacional. É só isso que existe, é só isso que existirá. Não há possibilidade de uma nova proposta para... Não tem, acabou. Agora, propostas de sociedade são uma coisa relativamente nova na história. Antes se considerar que as sociedades apareciam por si mesmas, tá certo? Mas você imagina chegar um cara da Idade Média e dizer qual é a sua proposta de sociedade. Ele não vai saber o que você está falando. Ele acha que a sociedade na qual ele vive foi criada por Deus, e sempre foi assim, e o muçulmano no século XII também achava a mesma coisa. Então, não se acreditava que os seres humanos pudessem ter uma proposta, uma ideia para inventar uma sociedade como um todo. Os primeiros que tiveram essa ideia pareceram até loucos, e de fato eram loucos, né? Só que hoje em dia cada um acha que ele pode ter uma proposta de sociedade. Qualquer garoto de 11 anos tem uma proposta de sociedade, né? O que é evidentemente uma loucura, e essa coisa logo vai acabar. Hoje eles já não estão lutando por nenhuma sociedade futura, mas pela implantação imediata destes valores que para eles são tudo. Por exemplo, você impor a ideia de que uma pessoa que é homossexual deve ter direitos especiais, superiores aos dos outros, pelo simples fato de que ele fez sexo com outro do mesmo sexo. Qual é o mérito que tem nisso? Que grande mérito pode ter? Mas ele é um tipo especial, como é um grupo vulnerável, então ele precisa de proteção especial. Não é isso agora. Os cristãos que estão sendo mortos aos milhões no mundo inteiro não é grupo vulnerável. E assim por diante, né? Os policiais do Brasil, o Brasil é recordista de morte de policiais, não precisa de proteção nenhuma, eles estão aí para ser mortos mesmo. Então, tudo isso é um corpo de valores ou contravalores que definem a personalidade, e é por isso que os caras estão lutando. Não é por uma sociedade futura, não é por um ideal socialista, muito menos por uma economia socialista. Você vê, quando aparecem propostas econômicas,
E já nos vários candidatos, elas não são muito diferentes mais entre si. Não existe aquele negócio. Tem gente que ainda usa esta linguagem, mas ela não reflete a realidade da situação. Ah, eu sou a favor do Estado, da economia planejada, eu sou a favor da liberdade de mercado. Não tem mais isso. Isso é dos anos 30, gente. Esse é o problema que discutiu, Hayek discutia no livro O Caminho da Servidão. Porque naquela época você tinha a proposta centralizadora, estatizante, não só pelo lado comunista, mas também pelo lado nazifascista. Era o nazismo, o fascismo e o comunismo, todo mundo querendo economia centralizada. Então apareceu um cara defendendo a liberdade de mercado, me defendeu brilhantemente, aliás, e foi o Hayek, ele é dois, ele e o von Mises. Então você pode dizer, naquela época, naquele instante, naquele quadro, o problema era o Estado versus a iniciativa privada. É isso. Alguém aqui me faz uma pergunta, o que eu achei do livro do Ortega y Gasset, El Hombre e la Gente, O Homem e as Massas, não sei como é que eles botaram, que foi lançado agora, acho que pela Vida, né? Não sei, foi a Vida, é muito bom. Esse livro é maravilhoso, como tudo que o Ortega escreveu, se bem que lê-lo em português não é tão gostoso quanto ler em espanhol, né? E sempre tem ideias excelentes, mas veja, o Ortega Gasset era um típico liberal daquela época. Ele achava que se houvesse liberdade econômica, você teria o resto da liberdade viria sozinho. Hoje está provado que não é assim.